Olá, amigos! Aqui é o irmão Rosimar do canal Nas Páginas da Bíblia. E dessa vez vamos trazer uma curiosidade muito importante aí sobre o evangelista Lucas. Nós vamos citar a Bíblia, bem como também o historiador do terceiro século aí, Eusébio de Cesareia, para tentar provar aqui quem era Lucas, né? Se ele era um judeu ou ele era um gentio, né? A questão aqui é só sobre a sua nacionalidade. A Bíblia nos dá algumas informações muito importantes aqui a respeito desse grande personagem aí, né? Autor de duas grandes obras. O seu evangelho, né? Que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho sinótico, bem como também o livro de Atos dos Apóstolos, que em certo período foi escrito em um só bloco, né? E depois foi dividido aí no cânon, em duas grandes obras, o Evangelho e o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Nós já sabemos que foi Lucas que escreveu o livro de Atos, né? Isso está bastante claro na Bíblia. Nós queremos saber agora a sua nacionalidade. Alguns teólogos e pesquisadores afirmam que ele era um gentio, certo? Devido o escrito de Paulo na carta de Colossenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 14. Pois ali o apóstolo Paulo, ele cita alguns colaboradores, né, que eram da circuncisão. E nesses nomes Lucas não consta, né? Os personagens que Paulo fala que são da circuncisão eram os personagens que eram judeus, né? Pois a igreja ali logo no início tinha duas vertentes, né? Aqueles que eram da circuncisão, os judaizantes, bem como também os da incircuncisão, que era ali encabeçado aí por Paulo, né? Os da circuncisão eram encabeçados pelo apóstolo Pedro. Então vamos citar a Bíblia aqui em Colossenses 4, a partir do versículo 10, quando Paulo começa a citar alguns aqui, né? Vamos lá. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, aqui é o Marcos, né, que escreveu o Evangelho, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Versículo 11, Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, certo? Então Lucas não está citado aqui, por isso que muitos acreditam que Lucas é um gentio, pois ele não está citado. Mas isso não é uma prova confiável, só porque o nome de Lucas não está aqui, não quer dizer que ele não fosse um judeu. São estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus. E para mim tem sido consolação, disse o apóstolo Paulo, né? Continuando no versículo 12 de Colossenses 4, ele diz: Saudai-vos, Epáfras, que é um dos vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Versículo 14, o apóstolo Paulo conclui dizendo: Saudáveis Lucas, o médico amado, e Demas. Então Lucas, nós sabemos que ele é médico apenas por causa desse versículo, né? Então Lucas está citado aqui numa galeria que supostamente são pessoas de outras nacionalidades que não seja judaica. Por isso que muitos eruditos e pesquisadores acreditam que Lucas não era um judeu, baseado unicamente nesse texto. E Eusébio de Cesareia, na sua obra, diz que ele nasceu em Antioquia, né? Eusébio de Cesareia foi um grande escritor aí do terceiro século e afirma que Lucas nasceu em Antioquia da Síria, não em Antioquia da Psídia, né? Mas em Antioquia da Síria, que era mais próximo de Jerusalém, e também foi companheiro de Paulo e exerceu a medicina, né? Então é um indício bastante forte o depoimento de Eusébio de Cesareia para que Lucas seja um gentio, certo? Ok? Mas quando a gente vem para Romanos, no capítulo 16, versículo 21, Paulo ainda diz assim, Romanos 16, 21, Saudai-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Então, Dr. Dake, por exemplo, acredita piamente que Lucas não era gentio, né?
até porque dos escritores do Novo Testamento, todos eram judeus que escreveu ali, né? Devido à confiança e talvez uma aproximação com Jesus, né? E se Lucas for mesmo esse Lúcio que está escrito em Romanos 16, 21, bem como também em Atos 13, que diz assim, ó, em Atos 13, 1, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, certo? Então, de que diz, se Lucas for realmente um judeu, ele era parente de Paulo, né? Parente do apóstolo Paulo. Mas o indício mais forte que Dr. Deck acredita que Lucas fosse um judeu é porque no seu evangelho, no capítulo 1 e versículo 1, Lucas diz o seguinte: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim convenientemente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então, Lucas está dizendo aqui no Evangelho que os fatos que ocorreram ali no primeiro século, após a morte e ressurreição de Cristo, estavam tendo muito empreendimento, né? Muitos apócrifos estavam sendo escritos, né? E pseudoepígrafes, livros, muitos livros estavam sendo escritos a respeito de Jesus. E Lucas diz que os fatos que ocorreram entre nós. Então, esse entre nós, Dr. D que acredita piamente que Lucas era um judeu, pois ele participou ali, né, da comunidade judaica, e os fatos ali que ocorreu a respeito da vida e morte e ressurreição de Cristo, Lucas fazia presente, né? Então, Dr. D que acredita que ele era um judeu e escreveu aí, baseado aqui em Lucas, os fatos que ocorreram a respeito da vida e obra de Cristo, né? E muito provavelmente, talvez ele fosse parente de Paulo, tá bom? Valeu, mais uma curiosidade bíblica. Há indícios que Lucas fosse realmente um judeu. Fica com Deus.